Bom dia, eu sou a Gica do Reset Graça, estou lendo com você o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje iniciaremos o capítulo 15, Ame a Vida e Tenha Dias Felizes. Neste capítulo, quero que você entenda que suas palavras são poderosas. O que você declara a seu próprio respeito pode mudar a sua vida. Permita-me chamar sua atenção para uma passagem bíblica importante e de peso no Novo Testamento, no qual o apóstolo Paulo cita um trecho de um salmo de Davi dizendo: Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3,10. A palavra de Deus é lindamente clara. Se você deseja amar a vida e ter dias felizes, tudo o que você precisa fazer é refrear sua língua de falar o mal. Parece algo simples. Na verdade, você pode até argumentar que é simples demais. Quantos de nós realmente acreditamos que nossas línguas exercem tanta influência e poder sobre o nosso futuro e até sobre a nossa vida diária? A língua parece diminuta e insignificante se comparada ao restante do nosso corpo. Como um órgão tão pequeno, que não tem nenhuma sustentação óssea, exerce um efeito tão direto sobre o nosso futuro? Mas a Bíblia nos lembra de não desprezarmos a língua simplesmente porque ela é pequena e a compara a um leme de uma embarcação marítima totalmente equipada para nos ajudar a compreender o poder de nossas palavras. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Tiago 3, de 4 a 5. No livro de Provérbios, Salomão também declara: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utilizar, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. É evidente que Deus não quer que você subestime o poder de suas palavras. Deus quer que você tenha muitos dias felizes. Efésios 6, 3 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Observe que a Bíblia fala sobre um dia mau, no singular, mas dias felizes no plural. Todos nós sabemos o que é um dia mau. É um dia em que tudo que pode dar errado, dá errado. Você acorda de manhã e está com uma dor de cabeça terrível. Seu filho está muito gripado. Seu carro não quer pegar e você comete um erro terrível no trabalho. Você já passou por isso? E um dia mau não é necessariamente um dia de 24 horas. Pode ser também um período difícil e desafiador. Mas tenho boas novas para você. Ele não precisa ser um período prolongado. É um dia mau contra muitos dias felizes. Amém. Vamos crer em Deus juntos para vermos muitos dias felizes. A única coisa que Deus quer que nos lembramos para vivermos muitos dias felizes é de refrearmos as nossas línguas de falar o que é mau. Esse é o poder das nossas palavras. A revolução da graça em ação. Agora vamos voltar um pouco e examinar o contexto bíblico de 1 Pedro 3,10. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois isto mesmos fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3, de 8 a 10. Observe que Pedro citou o versículo no contexto de nossos relacionamentos com pessoas. Assim como você tem sido transformado pelo Evangelho da Graça, Deus também quer transformar seus relacionamentos com pessoas. Essas pessoas são seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus parentes, seus amigos, seus colegas, seus empregadores, seus parceiros nos negócios e qualquer outra pessoa com quem você entre em contato. Creio que as pessoas que foram tocadas pela graça de Deus são portadoras do espírito de humildade e graciosidade. Não somos pessoas que pagam o mal com o mal, a injúria com injúria. Somos pessoas chamadas para ser uma bênção em todos os lugares onde vamos. Essa é a revolução da graça em ação. O nosso Senhor Jesus primeiro transforma o seu relacionamento com Deus de dentro para fora e a graça que você tem experimentado transborda para todos os seus relacionamentos terrenos como uma grande onda e poderosa.
Use suas palavras para abençoar, restaurar e curar. Quero lhe mostrar algo muito interessante. A palavra grega original para uma bênção, em 1 Pedro 3, versículo 9, é eulogio, que significa falar bem de. É de onde vem a palavra elogio. Essa é a chave para declarar uma bênção. Todas as vezes que você fala bem de algo, você está abençoando e sendo uma bênção. Assim sendo, fale bem do seu casamento, dos seus filhos, da sua família e dos seus amigos. É assim que você abençoa e se torna uma bênção por onde quer que vá. Abençoe o seu corpo também, falando bem dele. Não fique dizendo que ele está envelhecendo. Fale bem também do seu relacionamento com o Senhor. Chame a si mesmo de amado do Senhor. Declare a proteção, o favor e a justiça dele sobre você e seus entes queridos. E comece a experimentar as bênçãos do Senhor como nunca antes. Todas as vezes que declara as bênçãos dele sobre a sua vida, você está tomando posse do seu lugar abençoado em Cristo. Nosso Senhor acreditava no poder e na autoridade da sua palavra. Ele falava aos demônios e eles saíam. Ele falou à figueira e ela morreu. Ele falou aos ventos e às ondas e elas se acalmaram. Ele falava aos corpos enfermos e eles eram curados. A maioria de nós usa o nosso intelecto sofisticado, entre aspas, e a nossa lógica e pensamos ser inteligentes demais para falar com árvores, tempestades e doenças. Alguns podem até dizer: Pastor Prince, esse negócio de falar com os objetos inanimados e doenças me parece tolice. Bem, sabe de uma coisa? A Bíblia não diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. 1 Coríntios 1:27. Prefiro ser tolo e saudável em Cristo a ser muito inteligente e morrer em uma doença. Amém. Quanto a mim e a minha casa, seguiremos o caminho do Senhor. Jesus ensinou seus discípulos a falarem às suas montanhas. Ver Marcos 11:23. Você está sentindo dor no seu corpo? Fale com a dor e diga: dor, sai em nome de Jesus. Se seu cabelo está caindo, fala com ele e diga: cabelo, seja frutífero e multiplique-se em nome de Jesus. Comece de algum lugar. Se você está com uma espinha no nariz, comece por aí e diga: espinha, seja retirada em nome de Jesus. Pastor Prince, você quer dizer que Deus se importa com os meus cabelos e com minhas espinhas? Meu amigo, Deus se importa com você. E isso significa que Ele se importa com o que você se importa. A palavra dele encoraja você a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. Outra passagem diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6-7. Mude suas palavras e mude a sua vida. Você sabe qual é o contrário de falar bem? É amaldiçoar. Quando nosso Senhor amaldiçoou a figueira, o que ele disse? Eu te amaldiçoo, figueira? Não, ele disse simplesmente: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Marcos 11:14. E no dia seguinte, quando eles passaram pela figueira outra vez, Pedro disse: Mestre, eis a figueira que amaldiçoaste secou. Marcos 11:21. Jesus não usou a palavra amaldiçoar quando falou à figueira, mas também não corrigiu Pedro por usar a palavra amaldiçoar. Por quê? Porque Pedro estava certo. Embora Jesus não tivesse usado a palavra amaldiçoar, as palavras negativas ditas por ele foram equivalentes a uma maldição. Espero que você consiga entender isso. Muitas vezes, as pessoas não percebem que estão sem querer amaldiçoando a si mesma e as pessoas que a cercam, porque usam constantemente palavras negativas ao falar de si mesmas e de outros. Palavras de derrota, ira, amargura e reclamação são tóxicas. Mude suas palavras e mude sua vida. Livre-se de palavras negativas da sua vida, usando as palavras de Deus de graça, amor e poder. Podemos aprender outra verdade com a passagem na qual o Senhor amaldiçoou a figueira. Quando ele falou à figueira, nada aconteceu à árvore que fosse imediatamente visível. Em outras palavras,
Ela não secou instantaneamente. Foi somente quando eles voltaram no dia seguinte que seus discípulos notaram que a figueira havia morrido. Isso porque, quando nosso Senhor falou à figueira, ela primeiro secou em suas raízes antes da morte atingir as folhas. Assim, não desanime quando você falar ao seu desafio e perceber que nada está acontecendo. Creia que você está falando diretamente à raiz do problema e que a manifestação externa da sua fé está a caminho. Recebi esse testemunho maravilhoso de Lorraine, que mora em Derby, Inglaterra. Ela mostra o poder de orar ou declarar e como a mudança começa desde o primeiro dia em que você fala. Meu filho e sua esposa estão casados há 10 anos. Eles estavam tentando desesperadamente ter um bebê, mas não conseguiam. Há 6 anos, eles começaram a fazer tratamentos de fertilização in vitro e fizeram pelo menos 7 tratamentos sem qualquer sucesso. Em março passado, minha irmã me deu um exemplar do seu devocional, e o texto do dia 19 de março era sobre invocar o sangue do Cordeiro de Deus sobre tudo que é nosso e da nossa família. O versículo do devocional era Êxodo 12:13. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E você compartilhou que aquilo que as 9 pragas não puderam fazer, o sangue fez. Fiquei impactada quando li isso. Então, orei pelo meu filho e pela minha nora, invocando o sangue de Jesus sobre a situação deles. E fiquei muito entusiasmada, porque eu sabia que alguma coisa havia acontecido no espírito. Meu filho e sua esposa vieram fora do país há 4 anos. Vivem fora do país há 4 anos. E todo domingo de manhã eles ligam para nós. Algumas semanas depois que orei, meu filho telefonou para dizer que sua esposa estava grávida. Eu disse a ele que aquilo não era surpresa para mim, pois havia orado por eles recentemente. Então, o que 6 anos de tratamento médico não puderam fazer, o sangue de Jesus fez. Todos nós comemoramos e ficamos muito impactados por ela estar grávida depois de todos esses anos. Alguns domingos depois, nosso filho telefonou para dizer que ela estava exatamente com 8 semanas de gravidez e fazia exatamente 8 semanas desde o dia que eu orava. Aleluia! Esse testemunho não é incrível? Seja qual for seu pedido a Deus, quero encorajá-lo a abrir a boca para declarar a palavra. Ore ao seu Abba, Pai, e proclame o sangue do nosso Senhor Jesus sobre a sua situação. A presença do sangue significa que já houve uma morte. Significa que um pagamento já foi feito. Hoje, você e eu, cristãos do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos nos firmar sobre o fundamento inabalável das promessas de Deus, porque já houve uma morte. O Cordeiro de Deus foi sacrificado no Calvário e seu sangue está nas vergas das portas das nossas vidas. Portanto, nenhuma praga, morte, castigo, mal, perigo ou dano pode se aproximar da nossa habitação, porque o pagamento total pelos nossos pecados já foi feito pelo nosso Senhor Jesus. Que certeza e que paz maravilhosa podemos ter hoje, tudo por causa da obra completa e eficaz de Jesus. Novo versus velho. Vamos dedicar um instante e examinar o que o apóstolo diz sobre o poder das nossas palavras na nova aliança da graça. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 4-6 e de 8 a 10. Nesta passagem é feita a comparação entre o contraste entre a velha e a nova aliança. Cristo é o fim da lei. A palavra grega para fim aqui é telos, que significa término, o limite no qual uma coisa deixa de existir. Em outras palavras, Cristo é o término da velha aliança que se baseia nas boas obras do homem para alcançar a justiça. Cristo também marca o início da nova aliança da graça, na qual o homem se torna justo por crer. Você consegue ver as diferenças que o apóstolo Paulo habilidosamente nos expôs? Nova aliança versus velha aliança.
Fé versus obras. O dom da justiça versus a justiça através das obras. Crer versus trabalho. Falar versus fazer. É crucial que você reconheça as diferenças entre as duas alianças. Elas não podem se misturar. Hoje Deus lida conosco de acordo com a nova aliança. Algumas pessoas acreditam erroneamente que porque prego sobre a nova aliança, tenho alguma coisa contra as leis e da velha aliança. A verdade é que tenho um enorme respeito pelas leis sagradas de Deus. Eu nunca disse que havia algo errado com a lei. Mas o problema aqui é a aliança. Qual delas está em vigor hoje? E como nos tornamos justos hoje? É essa a questão. Nós nos tornamos justos pelas nossas obras, através do cumprimento da lei? Ou nos tornamos justos pela graça quando cremos no nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta é clara como a água. Cristo é o fim da lei e nós nos tornamos justos hoje ao crermos em nosso Senhor Jesus Cristo. Como você pode ver, a nova aliança se resume em crer corretamente, ao passo que a velha aliança se resumia em agir corretamente. A nova aliança se resume no poder de falar corretamente, ao passo que a velha aliança se resumia no poder de agir corretamente. Quando uma pessoa crê corretamente, ela vive corretamente. Quando uma pessoa crê que se tornou justa pelo sangue de Jesus Cristo, ela é transformada interiormente para viver corretamente, e o espírito de santidade é evidente em sua vida. Ela não cumpre a letra da lei como uma motivação exterior. Uma pessoa pode cumprir a lei por medo, punição, mas seu coração ainda pode estar cheio de idolatria, cobiça e pensamentos adúlteros. Não é disso que trata a Revolução da Graça. A Revolução da Graça tem a ver com a transformação de dentro para fora. Trata-se de um coração emancipado pela graça. Uma pessoa transformada pela graça não apenas cumpre a lei de Deus na aparência, mas seu coração está cheio de Jesus. Ela transborda de generosidade, é apaixonada pelo seu cônjuge, é zelosa por boas obras e pela glória do seu Salvador Jesus Cristo. Você consegue perceber a diferença? É como a noite e o dia. Suas palavras são poderosas. A Bíblia diz que a palavra da fé está perto de você, na sua boca e no seu coração. Romanos 10, 8. Observe que ela está primeiro na sua boca e depois alcança seu coração. Quando você diz palavras de fé, o que você diz alcançará seu coração, e o que está no seu coração o guiará. A lei se caracteriza pelo fazer, a fé se caracteriza pelo falar. Assim, quando estiver doente, declare o bem sobre si mesmo, dizendo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque pelas tuas pisaduras eu fui sarado. A fé é liberada pelo falar. É importante que debaixo da nova aliança você não esteja trabalhando em prol da sua própria justiça para ser curado e abençoado. Veja o que Moisés disse sobre a justiça que procede da lei. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Romanos 10:5. O foco está no fazer, enquanto que a justiça que procede da nova aliança, de acordo com Romanos 10:6, a justiça que procede da fé, assim diz, o foco está no falar. Portanto, fale, abre sua boca e fale. A fé, entre parênteses, crer, é liberada quando falamos. A justiça da lei faz, mas a justiça da fé fala. Ver Romanos 10, de 5 a 6. Você e eu fomos criados à imagem de Deus. No início da criação, quando tudo estava escuro, ele não disse: "Uau, está terrivelmente escuro aqui." Se Deus tivesse dito isso, teria ficado ainda mais escuro. Não, Deus declarou o que ele queria ver. Ele queria ver luz, por isso disse: "Haja luz." E houve luz. E Deus viu a luz, que ela era boa. Gênesis 1, 3 e 4. Deus viu que era bom depois que ele falou. Você quer amar a vida e viver dias bons? Então comece a declarar isso antes mesmo de experimentar. Quando viu as trevas, Deus não falou sobre as trevas. Ele não falou o que viu. Ele falou o que queria ver. Quando Abraão ainda não tinha filho, Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Ver Gênesis 17:5. Quando o homem, com a mão ressequida, encontrou o nosso Senhor Jesus, Jesus declarou a palavra, pedindo ao homem para esticar a mão, e o homem ficou completamente curado.
Ver Mateus 12, de 10 ao 13. Do mesmo modo, quando nosso Senhor encontrou o homem que tinha uma enfermidade havia 38 anos, disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia nos relata que imediatamente o homem foi curado, tomou sua cama e andou. João 5, de 5 a 9. Com os olhos físicos, o homem via Abrão como estéril, o homem da mão ressequida como um inválido e o homem junto ao tanque de Betesda como um caso perdido. Mas o nosso Senhor via e falava de modo diferente. Servimos a um Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4,17. Amo a versão em inglês King James, que diz que o nosso Deus é um Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Tradução nossa. Ele dava vida aos mortos e trazia elementos inexistentes à existência com as suas palavras. Fale o que você quer ver. Na nova aliança, Deus quer que voltemos a crer e a declarar. Não estou negando que as trevas, a esterilidade, a doença ou a enfermidade que você possa estar enfrentando existam. Estou pedindo que você fale pela fé o que quer ver. Embora Deus tivesse visto as trevas, em vez dele falar o que viu, ele falou o que queria ver. Então a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é esta: o que você quer ver em sua vida? O que você quer ver no seu corpo, no seu casamento, nos seus filhos, na sua família, na sua casa e no seu trabalho? Ouça com atenção. Não estou perguntando o que você vê atualmente. Estou perguntando o que você quer ver. É uma pena que o inimigo esteja conseguindo enganar muitas pessoas, fazendo-as falar coisas negativas. Muitas vezes com amargura e falta de perdão acerca de suas próprias vidas e daqueles que os cercam. Há alguns anos, um pastor que tem sido usado poderosamente pelo Senhor em milagres de curas, compartilhou algo comigo que me fez pensar muito. Ele percebeu que se as pessoas que haviam sido completamente curadas eram suscetíveis a desenvolver a mesma doença novamente quando abrigava amargura e ira contra a pessoa em seus corações. Há um provérbio que diz: uma mente e um coração calmos e inabaláveis são a vida e saúde do corpo, mas a inveja, os ciúmes e a ira são como a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. Abrigar amargura contra alguém é como beber um veneno letal e esperar que a outra pessoa morra. Simplesmente não vale a pena, meu caro leitor. Você está se matando lentamente. Não estou dizendo que a injustiça cometida contra você por essa pessoa seja aceitável ou insignificante. O que estou dizendo é que você pode escolher a vida e abrir mão dessa ira em seu coração. Liberte essa pessoa e, o que é mais importante, liberte a si mesmo. Abençoe essa pessoa, escolha amar a vida e viver muitos dias bons. Mas, Pastor Prince, você não entende, ela não merece meu perdão. Exatamente, o perdão é para aqueles que não merecem. É nisso que se resume a graça. Lembre-se que a palavra diz: não paguem a ninguém o mal pelo mal, injúria por injúria. Ver 1 Pedro 3,9. Em vez disso, tenha um espírito de graça e abençoe aqueles que o amaldiçoam. Abençoe-os, liberte-se para amar a vida e ver muitos dias bons. Amém. É triste a realidade que o inimigo tem enxertado a morte na linguagem humana. Ouvimos expressões casuais em nossas conversas diárias como: eu morreria para ter aquele vestido. Estou morrendo de vontade de comer aquele pedaço de torta. Vamos lá. Vamos mudar o nosso vocabulário e enchê-lo de vida. Em vez de morrer, vamos viver por alguma coisa. Gosto da saudação que os judeus usam quando querem brindar alguma coisa. Eles dizem Lachaim, que significa a vida. Não se preocupe com o que é obscuro e mortal. Vamos celebrar a vida abundante que nosso Senhor veio para nos dar.
A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ame a vida e viva dias bons. Comece refreando seus lábios de falarem o mal e encha sua boca com boas novas e todas as coisas maravilhosas que o nosso Senhor fez e continuará a fazer na sua vida. Quando mudar suas palavras, você mudará a sua vida. Lachaim.